E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Johnny Clayton e o vídeo de hoje é sobre a segunda temporada de Demolidor, que estreou nessa última sexta-feira e já tá dando o que falar por aí. Temporada essa que não perde seu estilo, possui grandes sequências de luta, alguns personagens novos como Justiceiro e Elektra, e ainda com a presença de alguns personagens da temporada passada que eu não vou contar para não revelar spoilers. Apesar de ótimas atuações e uma ótima história, o roteiro ele possui alguns furos em alguns momentos e isso acaba deixando a desejar. Então, se você quiser conferir a minha crítica sobre a segunda temporada de Demolidor, é só continuar aqui nesse vídeo. One badge. Two badge. Billion time. Antes de começar a falar da série Demolidor, eu gostaria de falar um pouquinho do nome do personagem Demolidor. Aqui no Brasil a gente conhece ele como Demolidor, mas muitos sabem também que ele é mundialmente conhecido como Daredevil. Mas, para quem já manja um pouquinho de inglês, já deve ter percebido que Devil significa diabo em inglês e Dare, para aqueles um pouco mais entendidos, significa atrevido. Mas como unir, como traduzir essa coisa, como que traduziu para Demolidor? Como traduzir para Demolidor eu não sei, mas a palavra Daredevil seria aquela pessoa que não teme a morte, a pessoa que não tem medo da morte, a pessoa que, traduzindo literalmente, a pessoa que desafia o diabo. É por isso que o Demolidor tem aqueles chifrinhos também. Mas agora vamos começar a falar da segunda temporada. A primeira coisa que eu percebi é que logo no primeiro episódio, diferentemente da temporada passada, em que tinha que introduzir o personagem, tinha que contar a história dele, contar quem ele é, eles já começam com pancadaria, já começa com porrada, já começa com ação. E isso é muito legal, porque já que o personagem já está introduzido na história, é só colocar ele resolvendo o crime, começar com alguma coisa básica antes de ficar um pouco complexo. Uma outra coisa que eu também percebi, tanto na primeira temporada de Demolidor, como na série Jessica Jones, que estreou no final do ano passado, eu percebi também a iluminação. A iluminação que a série utiliza é uma iluminação muito baseada nos quadrinhos da Marvel, que é aquela iluminação muito marcante de cores. Se você for perceber, no Demolidor tem muitas cores amarelas que aparecem na silhueta dos personagens. Na série Jessica Jones tem muitas silhuetas roxas, que é do personagem do vilão. E você percebe isso em muitos momentos da série. Se você for prestar atenção, você vai ver que tem muitas cenas em que tem aquela silhueta amarela. A série começa a ficar um pouco complexa quando começa a envolver o Justiceiro ali no meio da briga, no meio das confusões todas. E isso começa um pouco depois da prisão de Wilson Fisk, que é o vilão da primeira temporada de Demolidor, que é o rei do crime. E após a prisão dele, ele que comandava a cidade, ele que comandava Hell's Kitchen. Então, após ele ser preso, a cidade ficou livre, à mercê de todas as outras máfias. Então, a máfia irlandesa fala que vai tomar o controle, mas aí o Justiceiro chega e, bom, você já pode imaginar o que vai acontecer, né? Então é claro que o Demolidor passa a investigar tantas mortes que estão ocorrendo, mortes de máfias, de criminosos, e aí é aí que ele acaba se encontrando com o Justiceiro. Uma coisa que eu tenho que dizer é que as brigas entre Justiceiro e Demolidor são incríveis. A briga dos dois são sempre incríveis. O Justiceiro tenta atirar nele, ele pega, defende, bate na arma, o cara tira fora de direção, dá um monte de merda, mas é da hora. E já que eu comecei a falar de lutas no Demolidor, esse é o grande ponto forte da série. Na primeira temporada tem uma sequência que eu achei muito legal, que é uma sequência onde ele chega num hotel. Eu inclusive falei no meu top 7 melhores séries da Netflix, vou deixar o link aqui em cima se quiser ver depois. É uma sequência onde ele chega numa espécie de hotel onde tem vários criminosos. Aí a cena começa. A cena começa, vai andando, ele pega, derruba a porta, ou entra na porta, os caras vão pra cima dele, ele bate nos caras, arrebenta a cara dos malucos e tipo, vai brigando, é um corredor estreito. E a cena não corta, não tem corte nenhum nessa cena. Isso acontece na primeira temporada. Agora na segunda temporada, se eu não me engano, no terceiro episódio, tem uma sequência de luta que é simplesmente incrível. Depois o Demolidor nocautear o Justiceiro, digamos assim não, ele nocauteia de verdade. Mas aí o Demolidor nocauteia o Justiceiro porque ele acabou explodindo as motos da gangue de motoqueiros na frente. E é claro que vocês sabem que a gangue de motoqueiros fica brava, vai pra cima deles e começa a invadir o prédio que eles estão. Então depois do Demolidor nocautear o Justiceiro, ele começa a carregar, e aí começa a cena. Ele tá carregando o Justiceiro para um elevador, sabe aqueles elevador de serviço? Então tá carregando para lá.
Aí ele coloca ele no chão e os motoqueiros começam a vir pelo corredor com um pedaço de taco de beisebol, arma. E aí o Demolidor segura o elevador, porque o tiozinho sai de dentro do apartamento e eles ameaçam o tiozinho. Aí ele pega e começa a bater nos caras. Então ele dá soco nos caras, arrebenta os caras na porrada, dá chute, dá mortal, dá porrada de soco. Ele pega uma corrente, ele quebra, tipo... Mano, como é que ele faz isso? Ele quebra a luz da corrente, só mexendo assim, tipo... Com certeza a corrente era digital, porque senão ia machucar alguém. Mas aí a sequência começa. E essa cena tem mais ou menos assim uns 5 minutos só de pancadaria, só de porrada, sem nenhum corte. A cena só vai ter um corte quando ele tá descendo a escada, e aí tem um cara que sai da porta, ele dá um soco no cara, aí tem um primeiro corte na cena. Essa é uma das melhores sequências de luta que eu já vi, e se você... Eu tive que assistir 2 vezes, essa cena. Quando você vê essa cena, quando você reconhecer aí os detalhes que eu tô contando, assista essa cena, presta atenção nos golpes e fica imaginando como que foi difícil gravar esse negócio. E sobre o Justiceiro na série Demolidor, eu tenho que dizer que o Justiceiro rouba a cena em praticamente todas as cenas. Ele rouba a cena, ele é o destaque sempre. Eu acho que não deveria se chamar Demolidor não. Deveria se chamar Justiceiro e Demolidor, porque o cara é demais. Sem contar a grande atuação de Jon Bernthal, não sei falar o nome dele. Como é que é? Jon Bernthal. A atuação de Jon Bernthal é muito boa, ele sempre com papéis de vilão, ele apareceu ali na segunda temporada ele apareceu na segunda temporada de The Walking Dead, foi o personagem Shane. Ele apareceu também no filme Corações de Ferro, que ele é um cara durão, um cara arrogante. Ele sempre faz esse tipo de personagem, e se eles quiseram colocar um justiceiro que aparentasse ser durão, eles conseguiram, porque esse justiceiro é muito barra pesado. Então a série ela continua muito boa, continua contando a história ali do justiceiro, do porquê que ele tá bravo, do porquê que ele tá matando um monte de vilão, um monte de máfia, um monte de criminoso. E aí o Demolidor vai atrás dele e a justiça tá atrás dele também. Então, o grande problema é que essa história com o Justiceiro acaba muito rápida. Ela acaba lá pro 5º, pro 6º episódio, se eu não me engano. Então, acaba meio que a história, não tem mais aquele envolvimento tão grande com o Justiceiro. E aí que chega a Elektra. A Elektra tem uma outra história, então vai meio que começar de novo a contar a história dela. E aí tem essa quebra meio no roteiro, uma quebra que me incomodou bastante, porque até então a gente estava bem envolvido com o Justiceiro, isso acaba muito rápido, esse envolvimento, e depois, sem terminar a história dele, começa a contar a história da Elektra, a união ali entre Demolidor e Elektra, que era uma paixãozinha dele do passado. Então começa a ter uma outra história, então aí já tem muita história no meio. Tem a história dos problemas que o Demolidor tá tendo na escritório de advocacia dele. Então tem um problema do Justiceiro, que tá tendo um problema na justiça. E aí agora tem um problema da Elektra também. E aí tipo fica muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí que dá aquele furo no roteiro que eu falei. Porque Demolidor e Elektra eles ficam atrás de uma facção, de uma outra facção grande, que tem uma crença doida lá, que estão atrás do Céu Negro. Que eu não sei o que é Céu Negro, eles estão atrás de uma arma chamada Céu Negro. Então em um momento, o Demolidor e a Elektra, eles aparecem, vão em uma base desses maluquinhos, e aí tipo tem um buraco gigantesco, um buraco que ele joga uma lanterninha pra ver até onde que vai, e aí ele escutando tudo, ele fala que tem mais ou menos uns 40 andares de profundidade esse buraco. Então aparecem uns ninjas, eles começam a brigar com esses ninjas, aí começa a se envolver com esses ninjas, e aí lá pra frente, lá no episódio, acho que é no último episódio se eu não me engano, não, no último não, no penúltimo episódio, eles revelam que Céu Negro é uma pessoa, que eu não vou contar quem é a pessoa. Então, aí, e o buraco? O que aconteceu com o buraco? O que o buraco tem a ver? Tem esse furo, porque eles não contam para que serve aquele buraco de 40 metros, 40 andares de profundidade. E tipo, não sei para que serve. Eles têm esse furo no roteiro, eles não contam o que acontece, para que serve, por que os malucos fizeram um buraco tão gigante daquele jeito. Tem essa quebra no roteiro. Mas aí o Justiceiro volta a virar destaque na história, volta a falar mais do Justiceiro, e aí começa aqui a unir uma coisa com a outra. A história dos criminosos do Justiceiro se une com a história da Elektra,
E aí é meio como se tudo tivesse conectado e tudo tivesse ajudado, colaborado para a mesma coisa. Aí meio que a história se liga uma com a outra, você passa a descobrir a história do Justiceiro, quem foi que matou a família dele. Só que aí é aquela coisa, eles meio que falam assim, ah, foi tal pessoa, então tipo, não fica muito claro, será que foi mesmo? Aí as coisas começam meio que virar uma bagunça. Porque começa a ter muita coisa envolvida, muita coisa que está acontecendo muito rápido. E quando eu digo acontecendo muito rápido, é que o Justiceiro nunca faz perguntas. Quando ele chega num cara que ele acha que ele tem que matar, ele não pergunta. E às vezes até é o maluquinho que a gente está procurando, ele está atrás de quem? Do Blacksmith. Ao invés de ele ter certeza que é o Blacksmith, de resolver a dúvida, de deixar claro para as pessoas que estão assistindo, não, esse cara é o Blacksmith, ele está se vingando do Blacksmith. Então ele pega e já mata, ele não pergunta nada. Eu tive que ficar pensando assim, quem é o Blacksmith? Ficou faltando alguma coisa aí. Mas eu percebi, não ficou faltando. Ele já matou o cara que ele queria matar. Aí isso depois de acabar a série. Então, tipo, algumas coisas não ficaram muito claras e é isso que eu não gostei. Não, tem coisa que não ficou muito clara, tem coisa que ficou faltando um pedaço, ficou com uns furos. E isso me incomodou bastante. Apesar da segunda temporada de Demolidor parecer que foi feita às pressas, ela é muito boa, é muito cativante, tem muitas cenas divertidas, muitas cenas de ação, muitas cenas incríveis, muitas cenas de sequências de luta, muita coisa assim que dá pra se divertir, dá pra achar legal, mas tem aquele problema, né? O Demolidor ele meio que ficou em segundo plano, ficou tanta coisa acontecendo em volta dele que o Demolidor ele meio que não aparece direito. Ele aparece em algumas cenas, tem muitas cenas de luta grande com ele, tem hora que ele chega lá no lugar e você pergunta, o que ele foi fazer aí? O que ele tá fazendo nesse lugar? Não tem nada a ver com o negócio, e aí meio que tem aquela coisa, né? Por que ele tá indo em tal lugar, por que ele tá indo ali, só pra parecer, porque é a série do Demolidor e os roteiristas meio que não queriam deixar o pessoal esquecer que é do Demolidor igual eu fiz. Porque pra mim a série é mais Justiceiro do que Demolidor em si. A cena que eu mais gostei foi o Justiceiro, mas é porque eu sou fã do Justiceiro. Olha aqui, ó. Sim, eu gosto bastante do Justiceiro e talvez seja por isso que eu gostei tanto dele e nem tanto dos outros personagens, inclusive nem tanto do personagem principal, que é o Demolidor. E assim como aconteceu na primeira temporada, o Demolidor ele só consegue a roupa dele no final da temporada, o Justiceiro só pinta a caveirinha na roupa dele no final da temporada também. Mas quem sabe isso pode ser algum gancho aí, uma conexão aí para alguma futura série do Justiceiro. E o final também da segunda temporada de Demolidor sugere que tem mais coisa por vir, tem mais coisa pela frente. E quem sabe aí uma terceira temporada de Demolidor não esteja chegando depois de muito tempo. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele seu gostei aqui embaixo e de se inscrever também no canal para mais vídeos como esse, para mais críticas às séries da Netflix e outros também. Espero que vocês não tenham se incomodado tanto com esses devaneios que fiquei fazendo, que às vezes eu me enrosquei bastante para fazer esse vídeo, eu vou confessar para vocês. Eu me enrosquei bastante até porque eu não tô com roteiro nenhum, eu terminei há pouco tempo de assistir Demolidor, eu assisti até agora mais ou menos, até agora sim, tipo domingo, eu tô gravando no domingo. Então tentei ao máximo passar as minhas opiniões a respeito da série e espero que vocês tenham entendido, se não entendeu, desculpa. Então pessoal, muito obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Falou!